bem-vindo ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje com uma série de perguntas. Por exemplo, no vídeo sobre o gozo em Lacan, Dinei França pergunta: acho que é a quarta vez que vejo esse vídeo e ainda não consigo definir esse conceito, kkk. Talvez eu consiga na quinta ou na sexta tentativa. Alexandros84: o gozo lacaniano, ao meu ver, é um tipo de feijoada. Um mexilhão mineiro. Outro exemplo seria um monstro do Frankenstein, ou seja, uma mistura de tudo, mas que essencialmente não é nada. Maria Augusta: alguém consegue entender isso? Então nós vamos fazer um vídeo sobre a teoria do gozo em Lacan e vamos nos concentrar no capítulo 5 do seminário 17, conhecido como o avesso da psicanálise, um seminário de 1969 e 70, onde o Lacan está introduzindo a teoria dos 4 discursos e revendo o que o Freud chamava de ponto de vista econômico, ou de ponto de vista quantitativo, ou de ponto de vista energético, à base de 2 movimentos. Um é a aproximação com Marx e a noção de mais-valia, e o segundo é uma redefinição, como ele diz, do campo energético, né? Essa redefinição, ela envolve, por exemplo, 2 passagens decisivas desse seminário, na página 75, quando Lacan diz: vendo-a de perto, a subtração de seu saber ao escravo é a história cujas etapas Hegel acompanha passo a passo. Ou seja, a história da subtração, né, de onde vai vir a mais-valia, né, do saber ao escravo. Coisa singular, sem ter visto aonde ela conduzia, e não sem motivos. Ele ainda estava no campo da descoberta newtoniana. Não tinha visto nascer a termodinâmica. Se houvesse podido dedicar-se às fórmulas que pela primeira vez unificaram, eu destaco aqui, unificaram esse campo, assim designado da termodinâmica, talvez ali pudesse ter reconhecido isto, o reino do significante. O significante repetido em 2 níveis, S1 e S1 outra vez. S1 é o dique, e aqui é a imagem da usina hidrelétrica. S1 é o dique, o segundo S1 é o abaixo, o reservatório que recebe e faz girar uma turbina. A conservação da energia não tem outro sentido senão essa marca de uma instrumentação que significa o poder do Senhor. Então vocês veem que tem uma mistura aqui, né, entre modelos da física e modelos da dialética. O que é recolhido na queda tem que ser conservado. É a lei primordial. Lei primordial de que o que é recolhido tem que ser preservado. Infelizmente, é algo que desaparece no intervalo, ou mais precisamente, não se presta ao retorno. Ou seja, alguma coisa desaparece nessa operação. A recolocação do ponto de partida é o princípio chamado de Carnot Clausius. Claro. Embora um certo Maier tenha contribuído muito para ele. Senhores, esta passagem, ela me faz lembrar uma piada. Uma piada, talvez conhecida por alguns de vocês, mas é a história de um químico muito famoso, um professor que viaja mundo afora, dando conferências e palestras com seu fiel escudeiro, né? O seu motorista, o seu secretário, e que assistiu dezenas de vezes esse professor pronunciar a sua conferência. Então chega um dia, o professor está cansado, né? Os professores cansados andam juntos. E ele diz assim para o seu escudeiro: hoje eu não quero dar essa conferência, eu tenho uma ideia, você pega minhas roupas, vai lá e vai você, meu motorista, e dá a conferência, e eu me visto o motorista e fico aqui descansando na plateia. E assim foi feito. E o motorista vai, daí ela dá, e passa uma parte, passa a segunda, chega ao final, só que naquele dia tem perguntas. Inesperadamente vem uma pergunta cabeluda, tipo Carnot Clausius, Maier, e a conservação da energia, Newton e Hegel,
e o S1, o DIC e etc. E o sujeito então se vê diante daquela pergunta cabeluda e ele diz: Sua pergunta, Dinei França, Alexandros, Maria Augusta, sua pergunta é ridícula. É absolutamente simples, é trivial, é banal. Ela é tão trivial, ela é tão banal, que eu vou chamar o meu motorista para responder. E hoje eu vou chamar o meu motorista para responder. Matias Dunker! Filhão! Estamos aqui respondendo diretamente aos chamados, ovacionado pela sua volta. Anvit diz: amo os vídeos com os dois. Consigo aprender e ficar encantada com o Matias, com a interação entre eles, e adoro o jeito fofo do Dunker com seu filho. Hehehe, façam mais vídeos. Anvit, estamos fazendo mais vídeos. Annelise e Bárbara, essa dupla é sensacional. Por mais fragmentos e vídeos com esses dois no canal. Atendendo a pedidos, com vocês, o único, o maior, o super duper Matias! Matias, pelo Diga, amor Babs. de São Crispim à tarde, o que significa esta coisa? A lei de Carnot-Clausius. A ideia da unificação do campo, né? Hegel ainda estava no universo da descoberta newtoniana. Não tinha visto nascer a termodinâmica. É verdade? Bom, o século XIX foi o século onde apareceu pela primeira vez a teoria atomista, né, como uma teoria com embasamento, que não fosse um achismo pré-socrático de Demócrito. A atomista dos átomos. Isso. Uma das grandes implicações da teoria atomista é que o comportamento das moléculas e dos átomos, ele na verdade é regido pelas mesmas leis mecânicas que os corpos macroscópicos. Então é aquela coisa de você pensar numa caixa quente como um monte de bolinhas batendo uma na outra, e você consegue estudar como que essas bolinhas interagem só com as leis da mecânica, conservação de energia, momentum e etc. Então, acho que o Lacan está falando quando diz que o Hegel não viu ainda essa unificação acontecer, talvez seja que o Hegel vivia num momento onde a termodinâmica era um tipo de ciência muito divorciado da mecânica newtoniana e que tinha inclusive um vocabulário próprio, né? O calorífero, uma espécie de espírito que estaria dentro dos objetos quentes que fazem ele estar quente, e que vai ser uma ideia progressivamente abandonada do século XIX. Se houvesse podido dedicar-se às fórmulas que pela primeira vez unificaram esse campo, que seriam as fórmulas que pela primeira vez unificaram esse campo? Eu devo ler esse campo termodinâmica, esse campo a física, esse campo a mecânica newtoniana, o que a gente entende? Eu acho que é a termocomecânica. Hoje não, na faculdade a gente nem necessariamente mais dá uma aula de termodinâmica, a gente tem cursos que dão o nome de mecânica e estatística, porque o curso é você estudar os fenômenos que antigamente eram entendidos como fenômenos térmicos a partir da estatística, porque são muitas bolinhas, e a partir da mecânica. E aí essas equações são aquelas clássicas, F igual a MA, só que estudado Newton. Ali com... Exato. A gente consegue usar a mecânica newtoniana para descrever o comportamento dessas bolinhas na matéria mais difícil que eu consigo conceber para a física. Foi a única matéria que eu quase bombei na faculdade, 5 bola. E alguém unificou esses campos? Ou como é que eles viraram o mesmo? Foi um trabalho conjunto? Não tem... Nunca é uma pessoa só que faz um passo gigante tirando o Newton e o Einstein, né? Mas o Boltzmann é um caso que a gente cita bastante como um cara que pela primeira vez levou a sério essa ideia de, não, vamos então estudar a temperatura a partir da estatística, a partir dos movimentos das partículas. Uma ideia tão revolucionária que ele foi muito ridicularizado, né? Ele teve um final de vida muito triste, se enforcou no parapeito do hotel dele. Puxa! Riam dele. E ele estava certo. Ele estava certo. Tem um livro que é muito usado nos Estados Unidos para estudar a mecânica estatística, que o primeiro capítulo fala: em 1906, o pai da mecânica estatística, Ludwig Boltzmann, tirou a vida com as próprias mãos. Alguns anos depois, Paul Arnfest, que seguiu seu trabalho, também terminou com o mesmo destino.
Ele cita mais 3 caras que morrem do mesmo jeito, e aí fala, agora é a nossa vez de estudar mecânica estatística. É melhor prosseguir com cuidado. Tá. Quer dizer, então os resultados dessa nova mecânica, eles são expressos aqui em porcentagens, em probabilidades e isso é a matemática própria da mecânica, da termodinâmica. Unificada com a mecânica. A própria lei de Clausius é, na verdade, a segunda lei de termodinâmica, a minha lei favorita de todos os tempos. Ah, não, explica então pra gente. Peraí, relendo. É a lei primordial. A lei primordial é da conservação. Não, aí ele está falando da conservação de massa, né? Ele está descrevendo os 2 diques, está falando que quando a água cai, algo tem que ser preservado, é a lei primordial. Ele está falando da massa. Está falando que a água cai e não some água. Tá. Mas algo é perdido. Algo desaparece no interior. Isso, por isso que eu acho que ele está se referindo à segunda lei da termodinâmica. Ou mais precisamente, se não se presta ao retorno, a recolocação do ponto de partida é o princípio chamado Carnot-Clausius. Isso, segunda lei da termodinâmica. A saber, o que damn significa. Tem 4 jeitos de falar a segunda lei da termodinâmica, mas o meu favorito não tem nenhum processo de transformação de energia que é 100% eficiente. Então, se você tem uma pilha... No mundo real, portanto. Exato. Você tem uma pilha e você quer fazer essa pilha carregar o seu celular, você sempre vai ter uma porcentagem dessa energia que se perde. Essa tal da perda que ele está falando aí. Que vira calor. Que vira calor, exato. Outro jeito de pensar nessa lei existe uma vontade da energia de virar calor. É o destino final de toda energia. Ela aristotélico, tá? Mas é estatístico. É simplesmente o fato de que calor é o movimento desordenado das partículas, e mesmo que você comece com um sistema onde todos os movimentos estão muito ordenados, as coisas tendem ao caos. Então, você deixar a energia fluir, ela vai se dissipando e se distribuindo. Isso que chama entropia? Tá. A entropia é uma medida do quão bem distribuída está essa energia. Então, se ela está toda concentrada e toda ordenada em algumas poucas partículas, a entropia é baixa. Se ela se distribuiu, ela é alta. Então, um quarto jeito de falar da segunda lei termodinâmica é a entropia do universo sempre tende a aumentar. A gente não consegue voltar. E, na verdade, é só estatística, probabilidades. E aqui ele está comparando o significante com o dique e o significante com o reservatório. E ele não diz S1 e S2, ele diz S1 e S1. Ou seja, você tem o quê? Dois estados como é que a física lê esse intervalo? Você está me perguntando uma pergunta de Lacan. Não, é só para entender essa coisa do reservatório e não é comum Lacan usar o S1 e o S1 para representar 2 posições que são diferentes, né? São diferentes no... Talvez ele esteja justamente querendo indicar que eles são diferentes, mas eles não são diferentes. Se você pensar em termos de massa, eles são idênticos. Tem a mesma quantidade de água, tem um estado muito parecido, a água está lá, talvez até com a mesma temperatura. A única diferença é essa grandeza intangível que é a energia, que antes estava lá em cima, agora não está mais, e que por ter se dissipado e por essa dissipação ser o caminho natural da energia, você nunca consegue retornar ao estado original exatamente como ele era. Sem então, essa é um processo perda. irreversível. Tá. Não mesmo com essa perda, porque você tinha 100 joules de energia, agora ficou 50 joules de energia. Se você quer retornar, você tem que reintroduzir 100 joules de energia, mas essa energia nunca poderá ser a mesma que foi dissipada. Porque a energia tende a se distribuir, e uma vez que ela se distribui, esse processo não é reversível. Então, existe uma diferença na qualidade dessa energia, que é uma diferença irreversível no universo. E que nos coloca em direção ao fim térmico do universo. Né? Tá, quer dizer... Toda a energia se distribui. Isso é, como ele diz aqui, o princípio geral, o princípio maior. Ok, passemos a essa segunda parte que é do mais alto interesse para nós na psicanálise lacaniana e mais ainda a gente que participa do campo lacaniano. Por exemplo, o fórum do campo lacaniano. Né? É uma ideia inspirada nessa passagem aqui, onde ele diz, de quando em quando, meto o bedelho em um bocado de autores que são economistas. E vemos a que ponto isso nos interessa a nós, analistas. Porque se há algo a ser feito na análise, ou seja, tem essa direção prospectiva, é a instituição deste outro campo energético,
que necessitaria outras estruturas que não as da física, que é o campo do gozo. Tá, então o campo do gozo não é um campo da física. Que tem outras estruturas que não as estruturas da física. Aí você me explica quais são essas outras. Eu acho que está se referindo a estruturas discursivas, estruturas de linguagem, que em tese não seriam redutíveis à física. Mas a sequência sugere um pouco o contrário, né? Se vocês são Maxwell, podem unificar, tanto quanto queiram, o campo termodinâmico e eletromagnético. Voltamos à questão da termodinâmica. E da unificação. E da unificação, porque a gente pode ler, né, essa unificação como uma unificação entre física e economia, né, e entre áreas, vamos dizer assim, diferentes. Mas, se vocês são Maxwell, pode unificar, tanto quanto queiram, o campo termodinâmico e o eletromagnético. De qualquer modo, vão encontrar um empecilho a respeito da gravidade. A gravidade seria um terceiro campo. E é bastante curioso, porque foi com a gravidade que todo mundo começou. Mas, enfim, não importa. No que diz respeito ao campo do gozo, ou seja, ele está usando a noção de campo, que é uma noção da física. Mas que escolha infeliz de palavra, né? Porque ele tá falando do campo da termodinâmica, eu entendo como campo no sentido de a área da termodinâmica, o campo do conhecimento. Certo. Mas na física essa é uma palavra difícil, porque campo tem um significado na física. Ele é também um objeto da física, né? E dá uma palha sobre o que é o campo enquanto objeto, enquanto conceito, né? Não enquanto área, enquanto disciplina. Peguei você dessa vez. Não, O problema é que o campo é uma imagem da nossa cabeça. É uma conjuntura. Uma conjectura, aliás. Ele é um estudo matemático que a gente faz sobre o espaço para dizer que esse espaço tem a possibilidade de se ocorrer alguma coisa, caso alguma condição aconteça. É tipo a minha vida. Minha vida é um espaço vazio, onde não acontece nada, mas ela tem a possibilidade de acontecer alguma coisa. Caso, sei lá, eu Você não corte o cabelo. Uma confissão pro passo aqui, né? Não, mas então, pensa no campo gravitacional. O campo gravitacional, geralmente a gente pensa como gravidade. Mas se você tiver um espaço vazio, tem gravidade aqui? Tipo, como é que você mede isso? Como é que você descreve que tem gravidade? Geralmente, gravidade no espaço. Então, geralmente se entende que o que é uma realidade física é aquela que você tem quando você coloca um objeto aqui. Certo. Agora tem uma força gravitacional. Tem forma e matéria. Isso, e existe um efeito nessa matéria, que é a gravidade. Tá. Sem o objeto, é difícil de descrever um efeito. Certo. Mas o campo serve esse propósito. É como se ele fosse um efeito que o espaço vai fazer naquele objeto quando um objeto for colocado lá. Então é o potencial de um efeito. É uma prévia de um efeito. E aí você tem o campo gravitacional, que é a prévia de uma força gravitacional. Você tem o campo elétrico, que é uma prévia de uma força elétrica quando um objeto for colocado lá. Então dá pra dizer, tem o campo termodinâmico, não nesse sentido. Não nesse sentido. Não, aí é o campo da termodinâmica, é só o estudo área da área da termodinâmica. Exato. Mas... E um detalhe que, só pra não ficar aqui uma mentira, eu tô descrevendo como seria visto na época a ideia de campo, como uma coisa que é uma criação da mente humana. Hoje, muito recentemente, essas ideias meio que se inverteram. A gente tem hoje interpretado que talvez os campos sejam as coisas que têm realidade física e a matéria e as coisas que a gente coloca, elas são, na verdade, uma consequência do campo e não a realidade prévia, que é a teoria quântica de campos. Tem um monte de problema na teoria quântica de campos ainda que estão para ser solucionados, tipo o problema da hierarquia e etc. Mas se tem uma teoria da física muito avançada e muito aceita, assim, não é que nem a teoria das cordas, por exemplo, que tem mais gente falando contra do que gente falando a favor. A teoria quântica de campos ela é muito robusta e bem aceita, então talvez seja o contrário, talvez o que era a nossa imaginação, na verdade, seja o que é real. Desenvolve um pouco mais, então, filho, nesse sentido mais moderno, mais contemporâneo dos campos, a gente tem objetos que seriam objetos sem massa, fora do tempo, e que teriam uma existência formal sem matéria. A existência primordial seria os campos. Os campos existem. O que há são campos. Exato, a coisa a qual você aceita axiomaticamente que existem. O que existe como um campo. Isso. Um campo é uma estrutura
Sure, matematicamente ele é uma descrição matemática de um espaço. Tá. O espaço vetorial é um campo. O espaço vetorial é um conjunto de postulados que tem que ser obedecidos e que são muito úteis para você descrever campos. A maioria dos campos são vetoriais, mas não é regra. E aí, enfim, entra nos detalhes da diferença do campo eletromagnético e do campo do bóson de Higgs, por exemplo. São fundamentalmente diferentes. Mas a ideia é que você tem campos de vários tipos e campos podem oscilar. Então, eles produzem ondas. E aí, por conta da equivalência da massa, matéria e onda-partícula, aquelas coisas lá da mecânica quântica, essas ondas, elas têm certas propriedades que macroscopicamente podem se manifestar como se fosse massa. Então, por exemplo, você pega uma coisa tipo um fóton, que não tem massa, mas que é uma partícula, ele, na verdade, é um jeito diferente de encarar uma onda, a onda eletromagnética. Ele é uma descrição alternativa do mesmo ou ele é uma outra coisa? Quando você muda a descrição, ele É que essa pergunta, ela esbarra na pergunta mais perigosa da mecânica quântica, que é o que está para além da caixa preta? A mecânica quântica tem um axioma que é a natureza não vai deixar a gente descobrir certas coisas. A gente não consegue saber o que está por trás do nosso experimento. É uma posição muito agnóstica. O Einstein tinha lá a hipótese dos mecanismos secretos, mas quase todo mundo segue aquela posição de Copenhagen, que é não sabemos, nunca vamos saber, então não vamos pensar a respeito. Então, a maneira com a qual eu interpreto, a realidade é um Schulebels, é uma coisa ali, que não é nem uma onda, nem uma partícula, mas que dependendo do experimento que você faz, ele se comporta como uma partícula e dependendo do experimento que você faz, ele se comporta como uma variação metodológica, não ontológica. Ontologicamente o físico põe a mão no ouvido e fala lá, não sei, entendi, não quero pensar nisso. Entendi. Falemos do Maxwell. Beleza. Quem é esse cara? E ele está posto aqui como aquele que seria o equivalente do que o Lacan diz que não vai conseguir fazer, que é um esboço, que é unificar a teoria dos gostos. Né? E tem uma analogia no ar. Mas eu acho justa essa analogia. Porque o Maxwell era um grande matemático, apaixonado por matemático, não físico. Até onde você quiser levar essa diferença. Talvez um físico teórico. Mas não, ele não era um cara famoso por fazer grandes experiências e interpretá-las. Ele era um cara que acompanhava muito as publicações em física, particularmente o trabalho do Faraday, e ele percebeu que tinha algumas coisas ali no trabalho do Faraday que podiam ser escritas com uma linguagem matemática diferente, que é uma linguagem vetorial. Aí ele pegou tudo o que tinha sido falado sobre eletromagnetismo, tudo muito disperso, separado e mal organizado, e ele foi destilando quais eram as verdades fundamentais que estavam ali por trás. E aí ele chegou em 4 equações, que são as 4 equações de Maxwell, apesar dele não ter descoberto nenhuma das 4, que dá os primeiros indícios de uma unificação entre a eletricidade e o magnetismo. Eu digo que dá os primeiros indícios porque mais tarde o Einstein e também o Lorentz, etc., conseguiram demonstrar que a eletricidade e o magnetismo são literalmente o mesmo fenômeno. Eles estão só sendo vistos por um olhar relativisticamente diferente. E isso vem muito facilmente da equação de Maxwell. Você pega lá as equações de Maxwell, você vê que elas são invariantes para as transformações de Lorentz, e daí você fala, tá bom, então provavelmente elas são meio que a mesma coisa. Então ele unificou a eletricidade e o magnetismo, e desde então não existe mais isso, existe eletromagnetismo. De fato, tem um processo de unificação aí que talvez o Lacan esteja comparando aí. Nós podemos ver as equações de Maxwell? As equações de Maxwell? Claro. Você quer... Calma, antes de começar, deixa eu deixar uma coisa clara. Coisa clara. Porque a linguagem matemática, ela é muito complexa. Eu vou colocar as equações aqui e aí eu vou explicar. Você faz uma versão para dummies, assim, uma versão aproximativa, né? Mas pra gente ter, assim, sentir o gosto da complexidade da coisa. Entendo. Bom, as equações são que o divergente de um campo elétrico é a densidade volumétrica de carga dividido pelo índice de permissividade elétrica do vácuo. Muita palavra difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Tá bom. A mesma coisa para o campo magnético dá zero. O rotacional do campo elétrico é o negativo da derivada temporal do campo magnético. E o rotacional do campo magnético
é a constante de permissividade magnética do vácuo vezes a corrente, mais 1/c² da derivada temporal do campo elétrico. C² é a velocidade da luz. E essa equação aqui é a primeira que dá essa dica de que a luz é uma onda, essa onda é uma onda eletromagnética e ela vem das equações do Maxwell. Tá. Daria para você deduzir a existência dela assim. Mas o que eu quero dizer com, tipo, um preâmbulo a isso aqui é que isso aqui é só um jeito muito difícil de falar uma coisa meio fácil. Toda aula de eletricidade eu começo explicando que só tem uma coisa na eletricidade. Se você tem uma carga elétrica e outra carga elétrica, elas ou vão se repelir ou elas vão se atrair, dependendo do sinal. Positivo repele positivo. A carga elétrica é uma propriedade dessa massa aqui, do Isso, próton. uma coisa intrínseca do próton, uma coisa intrínseca do elétron. E ela tem essa propriedade observável que ela se atrai e se repele. Só. Acabou, tá? As 4 equações de Maxwell é literalmente isso e relatividade no meio, que diz que se uma carga estiver viajando perto uma da outra assim com uma certa velocidade, ativa as maluquices do Einstein de contração do tempo e contração do espaço, e essas contrações são responsáveis pelo que a gente enxerga como fenômenos magnéticos. Ou vice-versa, né? Se o meu professor estivesse aqui, ele ia ficar bravo comigo. Ele falaria que eu tô falando que tem um referencial absoluto. Ou o magnetismo é a realidade absoluta e a eletricidade é um efeito relativístico do magnetismo. Mas o que há é essa relatividade. Exato. A relatividade existe, é uma outra coisa, e a relatividade aplicada nessas duas bolinhas faz essas 4 equações. É só isso. Todo o resto é gente difícil de falar isso. E como é que a repelência ou a atração, ela funciona nesse elemento que você chamou de divergente? Divergente. Aí vem a parte do falar a mesma coisa de um jeito complicado. Essa primeira equação vem da lei de Gauss, que sugere que a gente pense na carga elétrica como um sprinkler de água. Tipo, mandando campos elétricos para todo lado, 360 graus, e ele recomenda que a gente imagine uma bolha em volta dessa carga que mede se tem água saindo ou não. Cada lugarzinho onde a água furar a bolha, você vai ter uma contribuição positiva de um número, como se fosse um contador. Então ele fala 1, aí aqui vai falar também 1, aqui vai falar também 1. E você vai fazer essa medida para todas as flechas que atravessarem a bolha. Como a gente está fazendo uma soma de infinitas flechas, a gente tem que usar a linguagem da integral. E aí a gente vai fazer a integral do campo elétrico, que são essas flechas, com cada pedacinho de área que você consegue pegar da nossa bola. E aí o Gauss fala que tem essencialmente 2 opções. Ou isso aqui dá 0, ou não dá. Certo? Se tiver um sprinkler dentro, não dá 0. Se não tiver um sprinkler dentro, dá 0. É meio simples, né? Então, o resultado, ele vai ser um valor numérico que fala pra gente se tem carga lá dentro. Então, esse resultado é a carga. É o quanto de carga você colocou lá. E aí tem aquele permissividade elétrica do vácuo para corrigir unidade. Só porque isso aqui tem Mas área, isso é aferível. Você tem uma unidade de medida, você vai lá e a carga sim, você mede em coulombs. Exato. Agora, nada disso aqui é aferível, tá? Essa coisa da bola imaginária e os campos saindo. É uma abstração matemática que complica muito um pensamento que podia ser completamente descrito ao falar que eu tenho 2 bolinhas, elas se repelem, e a fórmula para achar essa repulsão é uma fórmula do ensino médio. KQQ sobre d ao quadrado. Ele só faz isso porque, às vezes, uma situação muito complicada fica mais fácil se você pensa de um jeito complicado. Né? Essa fórmula aqui ela é útil, por exemplo, se eu estiver tentando descobrir como que o meu dedo interfere no campo elétrico que aparece na tela do celular. Porque daí eu não vou ficar pegando cada um dos prótons e dos elétrons da tela do celular e calculando como cada um afeta o meu dedo. Essa ideia da integral, que soma tudo de uma vez, nesse caso muito específico, facilita a nossa vida. E qual é o sentido da unificação? Então, essa equação diz uma coisa. A segunda equação... Aqui do magnetismo? Ela é análoga, né? Ele está fazendo o mesmo procedimento, né, do divergente, que é pensar no sprinkler de água, só que dessa vez a conclusão é que dá 0.
Ah, entendi. É o Sempre. caso oposto, é o caso complementar da equação 1. Seria o complementar da equação 1 para o magnetismo. Só que está nos dizendo uma coisa profunda sobre o universo, que é, quando a gente fala de ímãs, não existe um ímã com um lado só. Nunca. Tá. Todo ímã que você tiver vai ter sempre preso o polo norte e o polo sul no mesmo ímã. E o polo norte é um sprinkler e o polo sul é um ralo, que puxa essa água de volta. Tá. Então, se eu colocar aquela bolha em volta e ver quanta água sai, não sai nada. Porque ela está sendo recaptada. Exatamente. Tanto que, se você tiver um brinquedinho desses aqui, se você colocar assim, você consegue ver que ele forma, o ímã que está aqui embaixo forma esse formato de é um sprinkler. ímã. Esse aqui que está descendo é um ímã. Isso aqui é uma limalha de aço e lá embaixo tem um ímã que está com o polo norte para cima, então você vê a água jorrando. Só que o que não dá para ver é que ela dá a volta e entra por baixo do ímã. Tá escoando e fazendo um movimento... Se a gente conseguisse enxergar ele todo, o espaço aqui também, etc., ele estaria voltando aqui embaixo. Bom, então, essas são as duas equações. Depois nós temos mais duas. Tem mais duas. Essa aqui, ela fala pra gente que dá pra carregar o seu celular sem fio. Sabe aqueles negócios que você coloca assim? Sim, que é por imantação, de indução, né? Essa é a lei de indução. Exato, indução de Faraday. Você coloca o celular aqui em cima, esse negócio vai fazer uma corrente, porque o que está sendo dito aqui é que se você tiver uma variação de um campo magnético, ou seja, se você tiver um ímã vibrando, ele vai produzir uma corrente em formato de círculo lá dentro. Tipo assim, peguei isso e fiz isso. Isso está gerando uma corrente elétrica aqui. Tá como uma bobina, talvez. Exato. Isso? E não parece unificado, eu sei. Parece que eu tava falando uma coisa... agora mudou o nosso assunto aqui. Exato, e aí de repente tem o ímã que se aproxima e se afasta. E foi assim que essas leis foram descobertas. Elas foram descobertas como fenômenos completamente independentes. Mas a sacada do Einstein é que se você só aceitar a existência do campo elétrico... Einstein ou Maxwell? Do Einstein. Do Einstein. Porque o Einstein é a pessoa que pega essas quatro coisas e fala, se você pegar só uma delas, só o campo elétrico, e você pensar nos efeitos relativísticos que tem em você aproximar e afastar um ímã, esses efeitos relativísticos explicam perfeitamente o que está acontecendo. Não precisava ser uma coisa extra, uma coisa a mais que você está colocando no seu modelo. O que o Maxwell fez foi deixar isso organizado de um jeito muito visual, que permite que você olhe e fale, cara, tá meio parecido, né? Tá vendo? Tem uma simetria aqui, tem 4 triângulos, 2 deles têm E, 2 deles têm D. Ele escreveu a coisa, então. Sim. Ele escreveu a coisa de um jeito que você consegue ver um padrão. Ele escreveu de um jeito muito mais difícil, meio inútil, porque não é fácil de você usar isso na prática, você praticamente nunca usa, mas muito mais bonito e muito mais fácil de ver. Essa quarta fórmula? Como ela se relaciona com as outras três? Assim? Essa quarta fala, pelo menos essa parte da frente, para não deixar o seu celular perto de um cartão de crédito. Que ele vai estragar o seu cartão. Sim. Ele tá falando que se você tiver uma corrente elétrica, tipo a que tem dentro do seu celular, isso vai gerar um campo magnético que vai ferrar o magnetismo do seu cartão. Ou seja, ela é recíproca dessa de cima. Desmagnetizar ou ele vai remagnetizar? Ele vai magnetizar de um jeito meio caótico. Tá. E aí já não vai servir para o propósito. Ela é muito parecida com a outra. Essas duas aqui é a recíproca relativística. A de cima tá falando que um ímã faz uma corrente. Tá. Essa de baixo tá falando que uma corrente faz um campo magnético. Faz um ímã. Então, mas ela parece ter muito mais elementos. Tem o Joule aqui, tem aqui o outro não tem. Não, esse J é a corrente. É a corrente? O J é a corrente. Esse μ0 é uma constante que serve para consertar as unidades. Tá. Nem precisava estar aí, tecnicamente. E essa segunda parte é a que faz a reciprocidade das duas equações. Aqui você tem derivada de B sobre T, aqui você tem derivada de E sobre T. É a mesma equação, só que invertido B com T. Exato. O estranho é esse 1 sobre C ao quadrado que está aqui. Esse bicho é estranho. Porque isso aqui não era a velocidade da luz. Então. Isso aqui era só uma constante que veio da matemática. Ele fez a conta e chegou num número que ele chamou de C, que era 3 vezes 10 oitava. Só que... Ele chegou num número que ele não sabia que era a velocidade da luz. Não sabia. Quando foi feito a conta, não. Aí, meio na mesma época, começaram a ser feitos experimentos que mediram bem a velocidade da luz e ele notou, eu só imagino o prazer do cara, né? Quando ele viu que o número que ele tinha chegado, ele notou que era exatamente o mesmo número que estava rolando lá. Não sabia explicar muito bem por quê, mas depois também, com a contribuição do Einstein, deu para sacar que o que está acontecendo aqui
é que essa relação entre a eletricidade e o magnetismo, ele tem um delay, que é o que permite que a luz se propague. E aí a luz é uma consequência das equações de Maxwell, né? Como se a natureza obedecesse uma equação, mas enfim. Só para a gente não perder completamente o rumo, existem 4 noções básicas de gozo no Lacan, né? O gozo fálico, o gozo do sentido, o gozo outro e o gozo feminino, né? Então, ao que parece, ele tá vendo um jeito de escrever essas formas de gozo de modo análogo ao que o Maxwell escreveu as fórmulas da termodinâmica, eletromagnetismo. E ele tem também uma tentativa de fazer essa escrita usando operadores lógicos, né? Operadores de quantidade e de existência, né? Então, para todo x, φ de x, existe um x que não é φ de x. Ele escreve, então, 2 fórmulas que representam o gozo do lado homem ou 2 fórmulas que representam o gozo do lado mulher. Mas você tem essa constância dos 4, né? É verdade. Dos 4 termos, né? Escritos de pelo menos 2 maneiras. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Estaria muito próximo das equações de Maxwell se existir um análogo às transformações relativísticas de uma na outra. A teoria do Maxwell está unificada porque a eletricidade vira o magnetismo se você aplica um operador lógico que é as transformações da relatividade. Tem um análogo assim no Lacan? Tem, se você pegar um dos lados, dentro do gozo feminino, dentro do gozo do lado mulher e dentro do gozo do lado homem. Tem. Você escolhe a eletricidade, aplica a relatividade e passa para o magnetismo. Sim. O que vai aparecer como uma espécie de axioma, né, no final da obra é que não existe relação entre 2 grupos de gozo com os outros 2. Né? Que existe uma não transformatividade do gozo fálico no gozo outro. Né? E ela quebra a cabeça para mostrar que não dá para fazer essa conversão. Mas para afirmar isso, parece que ele está baseado numa hipótese anterior de que existem transformações, sim, possíveis entre os 4, mas essas 2 não. Aqui no começo da nossa passagem, a gente tem ele falando do novo campo energético, e daí ela fala da termodinâmica e do eletromagnetismo. Você mostrou como o Maxwell unificou o campo do eletromagnetismo. Né? Mas foi o Einstein que juntou o eletromagnetismo com a termodinâmica. Essa junção é possível. Qual a relação entre os 3 termos que temos aqui na física? Que é campo eletromagnético ou eletromagnetismo, termodinâmica e gravidade. Tá, deixa a gravidade de lado por enquanto. Tá. Só um pouquinho. É meio forçar a barra falar que tem uma unificação da termodinâmica com o eletromagnetismo. O caminho que eu descreveria é o seguinte. Termodinâmica não existe. O que existe é mecânica. A mecânica estatística. Tá, tudo bem. E aí o eletromagnetismo é uma outra área da física. E se você está tentando pensar, por que ela é uma outra área da física, é porque tem pelo menos uma lei fundamental da eletrodinâmica que não é uma consequência natural da mecânica. A lei das cargas. A carga repele a carga. Você não consegue provar isso mecanicamente. Isso é um axioma, é um princípio básico. Que vale para o eletromagnetismo, mas você não transporta para o equivalente. Não é uma consequência da mecânica. Não, é uma consequência da mecânica. Mas, essas 2 teorias, elas não são contraditórias de forma alguma, óbvio. E se você pega a eletricidade e aplica a mecânica, ela vira o magnetismo. Então, o magnetismo, ele participa a mecânica participa do eletromagnetismo na maneira com a qual a mecânica unifica a eletricidade e o magnetismo. A mecânica que é a relatividade, é um princípio da mecânica. A gente pode falar que a mecânica quântica... Não, aqui porque a gente está falando da época do Maxwell, não tinha ainda mecânica quântica. Quando muito estava aparecendo ali uma relatividade, mas mecânica quântica não. E aí é que é o problema da gravidade. Eu acho que quando o Lacan fala que a gravidade foi deixada de lado, ele está falando do fato de que todas essas coisas que a gente conversou agora foram reinterpretadas na mecânica quântica, e a mecânica quântica não dá conta da gravidade.
Aí não é só que não tá unificada, é tipo, elas se contradizem. Tipo, tem problemas aí entre a mecânica quântica e a gravidade, elas estão divorciadas, não estão passando bem e até agora ninguém conseguiu fazer a terapia do casal. E a gravidade, não é a teoria da relatividade. É a parte da teoria da relatividade que fala da gravidade, que é a relatividade geral. Tá. A gente estava falando da relatividade especial, que é mais simplesinha, dá para misturar. Esse é provavelmente a maior incógnita que existe hoje na física, que é como fazer uma conciliação da gravidade com a mecânica quântica. Mas então, já porque temos 4 formas de gozo, pelo menos 3, talvez a quarta seja assim, mais discutível, inclusive do ponto de vista da existência mesmo dela, nós temos, dá para dizer que existem então 4 formas de energia? Não, mas existem 4 formas de força. De força. Qual a diferença E uma mesmo? delas é a gravidade que tá brigando com todo mundo. Tá. Você tem, sabe essa coisa que eu falei de, pega uma carga, põe da outra, tem uma força? Se você destilar quantas vezes isso acontece na física, só acontece 4 vezes. Eletromagnética. Já vimos. Já vimos. A força forte. Eu sei, é ótimo esse nome. Força forte? Eu queria beijar a pessoa que deu esse nome. Força, Eles encontraram uma força, ela era forte. Quem falaram, que é, força forte. Imagina se tudo fosse assim, na biologia. É o bicho bonito. Quando a gente fala assim, vocês metem um cartão vermelho dentro da tecnologia. Maravilhoso. Sabe qual é o melhor? Depois encontraram outra força. Só que essa era mais fraca. Adivinha o nome? Chama força fraca mesmo? Força fraca, é incrível. Maravilhoso. Mas onde está a força fraca? Assim, que é? A força forte é a força que une os prótons. É uma coisa que estamos no núcleo do átomo e tá juntando lá duas coisas. Lembra, no núcleo do átomo tem próton ligado no próton, né? Tipo, o hélio tem 2 prótons, eles ficam juntos, certo? Isso faz sentido, certo? Não. Os prótons são positivos. É verdade. Positivo repele positivo. Logo tem que ter uma força forte. Exato. Foi assim que foi descoberta. Logo tem que ter uma põe força. 2 positivos e contraria a ideia daquela se repelir. Exato. Tá. Então é uma outra força que não é a da repulsão e que combate a repulsão. E que é uma força atômica. Que se vê lá nos átomos. Não tem a ver com o universo macroscópico. Não, porque a força forte, ela na sua essência, tem muito curto alcance. Se você separa os bichos um pouquinho, eles já não se sentem de força forte. O gráfico cai assim, loucamente, em pouquíssimo. Quer dizer, ele é realmente ligado a espaços pequenos, né? Exatamente. E a força forte também. Essa é a força forte. A fraca. A fraca também, só que a fraca é mais fraca. ela é responsável por explicar como é que você consegue pegar o treco que tem dentro do próton, que é o quark, e inverter o spin dele. Nem só o spin, mas... O sentido do giro. Se a gente simplificar um pouco as coisas. Tudo bem. Mas é tipo assim, você consegue transformar uma partícula em outra, dá pra transformar um próton em um nêutron. Só que para fazer essa transformação você tem que ter uma interação. Interação na física chama força, então a gente chama essa força de força fraca. Ela é muito uma fraca. Força descreve uma interação. A própria ideia de força na mecânica quântica é meio fraca. É melhor chamar de interação. Porque a força implica necessariamente, pelo menos na nossa cognição, em um objeto empurrando o outro. Mas daí você tem que ter um objeto, né? Não pode mais não ser pode ser ondas só o campo, como você falou. Exatamente. Então, força, pelo menos, tipo F igual a MA, nada a ver. Não é força. Então nós temos força forte, força fraca, a força eletromagnética e o patinho feio. A gravidade, exato. São 4 mesmo. São 4. Só que a gravidade, aí você tenta fazer a sua ponte maluca com Lacan. Só que a gravidade, a mecânica quântica diz que a gravidade tem que ser uma quarta força, análoga a todas as outras, tem que participar do time, então ela tem que ter um campo atrelado a ela tem que ter uma partícula atrelada a ela, que é o graviton. Ela fala um monte de coisa sobre essa gravidade que, nunca foi experimentalmente visto, e 2, fala tudo o contrário do que o Einstein falava sobre a gravidade. O Einstein fala que a gravidade não é uma força, que a gravidade não tem a ver com campo, que a gravidade ela é uma ilusão de ótica, uma pseudo-força, decorrente de um tipo de visão específica sobre o espaço-tempo. Então, é fundamentalmente outra coisa. Caramba. Não é nenhuma força. Nem nesse sentido de interação estranha. Tu tá valendo essa hipótese de que na verdade são 3 e não 4. Exato. Que a quarta não é bem do mesmo tipo. Essas forças, elas se afetam, elas se intersectam, elas se
ou elas têm... Campos diferentes. Campos diferentes. Até onde nós sabemos. Uma mesma partícula pode sofrer a força forte e a força elétrica, mas o campo que intermedia essas forças é diferente, as fórmulas são diferentes e não tem nenhum tipo de troca ali de vou fazer menos força elétrica para poder fazer mais força forte. Não existe isso. Tá. Ou seja, ele está usando aqui, né? Se vocês são Maxwell, podem unificar, tanto quanto queiram, o campo termodinâmico e o campo eletromagnético. Ou seja, ele não está dizendo unificar um com o outro. Aí tudo bem. Ele está dizendo unificar o campo termodinâmico e unificar o termo eletromagnético. Descrever a termodinâmica de um jeito único, que é a mecânica, e descrever o eletromagnetismo de um jeito único, que é a força de Coulomb. Cargas. De qualquer modo, vão encontrar um empecilho a respeito da gravidade. Que não entra em nenhuma das duas áreas. E que não vai estar unificada em nenhuma das duas áreas. Até hoje não, pelo menos. O que demanda uma terceira unificação. Que é o que todo mundo quer fazer. Sabe a tal da teoria de tudo? O nome do filme do Stephen Hawking? Sim. É a fronteira final, talvez. O Stephen Hawking era a pessoa que estava perto, assim, de não, tá aqui. Essa teoria aqui, ela junta tudo numa coisa muito fundamental. Mas aí ele estava querendo fazer o que a gente primeiro entendeu, que era juntar termodinâmica, eletromagnetismo e gravidade. E gravidade, Tá. Isso. E aí ele essa era a teoria de tudo. Exato. Mas bem debatível esse. No que diz respeito ao campo do gozo, cujas propriedades permanecem um mistério. Mas tem vários termos que assim parecem ser retirados ou da física ou da economia, né? O excesso, o resíduo, né? A ideia de repetição, né? Esse é um predicado do gozo. O gozo é uma coisa que se repete, é um sistema de circulação, um sistema de, por exemplo, uma bobina. Perceba um riso sardônico nascendo. Uma vez que eu tentei pegar um livro seu de Lacan, eu abri na primeira página e estava falando da unidade imaginária. O I. Sim. O I é o falo. Eu fechei o livro e falei, não dá, não entendi nada já. Não, mas assim, acho que as propriedades bem genéricas, elas remetem a coisas que você falou aqui, né? A repetição, do excesso e da entropia, da ideia de que, por exemplo, o gozo ele é uma variação da circulação do prazer, né? Ele é um campo, vamos dizer assim, que depende do prazer, mas que se autonomiza em relação ao prazer. E que se dissipa. Ou ele retorna ao seu estado original. O gozo, ela tem, até aqui nesse mesmo seminário, essa ideia de que o gozo, ele gera ou ele tem a estrutura de uma entropia. Ótimo. Né? Que ele vai se dissipando, né? Que ele vai se perdendo na medida que ele é reposto. Essa imagem, né, da represa é um pouco assim, o gozo circula, ele muda, né, de estado, mas ele vai se dissipando, que inclusive tem que ver com o projeto da análise, né? O que a análise faz, ela vai desbastando, ela vai reduzindo, né, a atração do gozo, a acumulação do gozo, a concentração do gozo, né? Vai permitindo que o gozo, né, segundo uma outra formulação, ele seja, vamos dizer assim, mais apto ao prazer, mais apto à satisfação. Eu né? acho que você acabou de me ajudar na minha análise. na sua psicanálise. Ali, exato, nas minhas sessões. Eu vou trazer isso para o meu terapeuta, acho que vai me ajudar. Por exemplo, né, tem muita discussão do fato de que a noção de gozo ela é tão assim, vaga e indeterminada, com alusões como essa, que ela virou uma espécie de conceito tampão. Né? Então se o sujeito está sofrendo, porque ele está gozando. Se ele está com muito prazer, é porque ele está gozando. No sintoma, ele está gozando. No fundo, é uma referência a um tipo de relação com o outro. Não fala de nada. Fala de algo em geral ruim. Né? Ou tem uma definição. O gozo é um mal porque comporta o mal do outro. Né? Quando você goza, é porque, no fundo, você está tomando o outro como um objeto e está parasitando o prazer ou o gozo do outro. Ou, por exemplo, relações usado para explicar assim, aquele sentimento de que o outro pegou uma parte de mim, ele me deve algo, sabe a raiva que a gente tem do folgado? Esse cara é muito folgado, né?
É uma leitura assim mais simplória, vai dizer assim, porque ele representa um pedaço de gozo que você sente a menos e ele sente a mais. Lógico. E você porque diz, ele pode e eu não. Exatamente, ele tá folgando porque ele tá tirando uma coisa que é minha, né? E enquanto eu trabalho, enquanto eu, enfim, me dedico a sacrifício, né? Tem essa outra ideia de que o gozo é algo que você sacrifica, né? Você abre mão. A castração seria o modelo desse sacrifício, e aquele que tem problemas para fazer o sacrifício simbólico vai ter efeitos de gozo na sua cabeça. Eu não concordo muito com isso, mas como você está vendo, a noção realmente ela estava em desenvolvimento aqui pelo Lacan. A sensação que eu tenho é que o Lacan está tentando estruturar o inconsciente, enfim, a maneira com a qual a nossa máquina aqui funciona, e que a gente só consegue chegar em aproximações cada vez melhores dos seus mecanismos. Sim. E é lógico que a gente só consegue imaginar as coisas a partir das nossas referências cognitivas. Então, você tem lá um negócio da física, tem lá um negócio da matemática que se comporta mais ou menos como ele está querendo descrever a nossa mente, e ele acaba usando essas analogias e etc. para fazer pessoas como eu acharem mais fácil de entender, apesar de que... Ele tem um inimigo, né? Ele tem um adversário que é, assim, a compreensão do ser humano numa matriz biológica, né? Onde, assim, evolutiva, onde, portanto, você tem que ter esquemas adaptativos para pensar no prazer. Os esquemas hidráulicos, por exemplo. Né? Ele diz, isso é o pior do Freud. Esse é o compromisso que o Freud tem com a biologia da época e que traz consigo um conceito de energia que é metafísico e que coloca a psicanálise em maus lençóis. Diz, então vocês estão postulando a existência da pulsão, que é o quê? Um tipo de energia que você não pode medir, que você não pode escrever, que você não pode cifrar. Isso é teologia, né? Isso é um postulado muito, muito forte para a gente aceitar. Então ele quer trocar, né? Tirar essa ideia biológica, né? Da pulsão e do prazer, e daí ele vai buscar esses outros dois campos, a economia, né? Então são as trocas e o valor, né? Valor agregado da mercadoria, o valor extirpado, né? Espoliado da mercadoria. Então é a mesma coisa que acontece com o prazer na economia pulsional. Né? São trocas, e nessas trocas o valor sobe ou desce. E do outro lado, ela diz assim, se fôssemos procurar um fundamento, ele teria que ser tipo equações de Maxwell, termodinâmica, esse tipo de uso, vamos dizer assim, mais rigoroso, né, da noção de energia. Para não ficar na ideia assim, vitalista de energia. Né? Então, você está gozando, você está vivo demais, você está gozo mortífero, né? Que acabou, acho que, não dando muito certo no miúdo. Né? Quer dizer, há hoje, né, um certo consenso que a noção de gozo ela está gozosa demais, está ampla demais. Filho, Máximos, obrigado por tudo mais uma vez. Obrigado. Veio em nosso auxílio nos salvar. Me chame sempre, eu gosto. Cara, cuidado com o que você pede, porque pode se realizar. E para aqueles que quiserem mais fragmentos dessa relação, física, matemática, a gente tem outras ideias aí para frente para discutir, e outras ideias também sobre o campo lacaniano, né? Queria agradecer o Matias, mas também a esses colegas que estão comigo nesta aventura gozosa que está me acontecendo. Agora eu sou o diretor de formações clínicas no Fórum do Campo Lacaniano. Entropia, e graças a São Dimas tem o Léo, Samantha, Isabel e Cibele que estão pegando na mão da Queronta e me conduzindo pelos rios e riachos tortuosos do gozo do campo lacaniano. É isso aí, gente.